Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record. E agora quero saber o palpite dos nossos comentaristas. Primeiro jogo da semifinal do Catarinense, Brusque e Chapecoense. Quem é que tá com mais moral? Vamos ver. Jorge Júnior acreditando na vitória da Chape, o Badá também, 1-0 e 2-1, Cláudio 1-1, o Emerson 2-1, também acho que o Brusque leva por uma diferença pequena e a Drica também acha uma diferença pequena, mas a favor da Chapecoense. Está aí bastante equilibrado, né? Apenas um empate e vitórias por um gol de diferença. Bom, vamos de informação. Já a gente vai ao vivo para a Arena Simon, palco do jogo entre Brusque e Chapecoense. Mas, Badá, como é que você está esperando esse jogo da Chape com o Brusque? Confronto, inclusive, que ano passado foi nas quartas de final, né? A Chape tirou o Brusque no Augusto Bauer, na época, agora é Arena Simon, né? Já se enfrentaram em final de Catarinense também. A Chape tem levado a melhor nesses confrontos maiores. Até em Série B de Brasileira, a Chapecoense venceu o Brusque fora de casa. Não, a Chapecoense tem vantagem nos confrontos recentes e no geral também, né? Mas o Rangel daqui a pouco vai participar, vai falar mais a respeito disso. A Chapecoense jogou contra o Curitiba na quarta-feira aqui, um jogo muito desgastante, empate em 3-3. E na quinta-feira, 1h da tarde, entrou no ônibus e chegou lá em Brusque meia-noite. Mas também não tira pedaço de ninguém. Antigamente era sempre assim, viajavam na terça para jogar na quarta, viajavam no sábado para jogar no domingo e jogavam do mesmo jeito. Vai ter tempo para descansar, mas é um desgaste. Tá aí, a gente também não pode deixar de reconhecer que há um desgaste de Chapecoense que vai para o seu 12º jogo. Mas tem mais elenco, tem mais qualidade, só que o fator local a favor do Brusque, conhece melhor o gramado sintético, que tá bom, nem se compara com o primeiro, esse segundo aí tá muito bom. E o Brusque, no primeiro jogo aqui, empatou com a Chapecoense 1-1. Então eu tô prevendo um confronto bem equilibrado hoje. Talvez a Chapecoense vai ter alguns desfalques, o Rangel pode confirmar isso. Então eu vou prever um jogo bem equilibrado, mas eu acho que a Chapecoense tem condições até de ganhar o jogo de hoje, mas o importante é administrar o jogo de hoje. Depois vai ter aí sim uma semana inteira para descansar, para se preparar para o jogo da volta domingo aqui. Por isso que eu considero a Chapecoense favorita pro confronto, pelo fato de o segundo jogo decidir em casa e ter uma semana inteira, que é tudo aquilo que o Gilmar Dalpozo está esperando, uma semana inteira para descansar e para treinar. Ele reclama muito que não tem tempo para treinar e, de fato, não tem tido mesmo. Semana que vem vai poder descansar e vai poder treinar. E aí a Chapecoense vai decidir em casa perante o seu torcedor. Por isso que a Chapecoense, eu acho que leva essa vantagem diante do Brusque, mas é um adversário de respeito. Um adversário que não se entrega tão facilmente assim no caminho da Chapecoense. Nos últimos 7 anos, o Brusque chegou em 6 semifinais e tem disputado o título, inclusive. Ganhou em 2022, mas fez final em 2020, fez final em 2022, foi campeão, 23 e 24 também. Então o time tem chegado sempre. Vamos para Brusque, então? Vamos para a Arena Simon. Rangel Agnolin, repórter do grupo ND, da ND-FM de Chapecó. Hein, Ranja? Tudo bem? Como é que foi a viagem? Como é que está o clima aí em Brusque? Boa tarde. Tudo bem, Cacau. Clima de uma expectativa gigantesca aqui em Brusque com essa semifinal do Campeonato Catarinense. Uma viagem com muito trânsito, né, do oeste de Santa Catarina até aqui no litoral, no Vale do Itajaí, por conta do movimento do Carnaval, né? O estádio aqui, Arena Simon, estádio Augusto Bauer, neste momento ainda é um estádio vazio, mas daqui a pouquinho vai estar lotado, vai estar pulsando para o jogo da Chapecoense contra o Brusque. Como vocês muito bem falaram, Chapecoense que enfrentou o Brusque no ano passado num jogo mata-mata, quartas de final, e neste ano vem numa sequência muito longa de jogos. 12º confronto da Chapecoense nessa temporada de 2026. A Chapecoense, por conta dessa sequência tão grande de partidas, hoje vai preservar alguns jogadores. Não viajaram aqui para a cidade de Brusque o meio-campista Giovanni Augusto, que está entregue ao departamento médico da Chapecoense. Também é baixa para o jogo de hoje Everton, lateral direito, e o atacante Enick Bolassi novamente ficou no oeste de Santa Catarina. Chape que fez o último trabalho antes de enfrentar o Brusque, aqui mesmo no Augusto Bauer, no novo gramado sintético, que é bem melhor com relação ao gramado que tínhamos por aqui nas últimas temporadas. O que o Gilmar Dalpozo deve colocar como um time titular hoje contra o Brusque por aqui? O campinho que vai aparecer na sua tela para você que nos acompanha aqui no Clube da Bola. Chapecoense vai a campo com Léo Vieira, o goleiro. Como eu falei, o Everton não viajou, então é o Marcos Vinícius que aparece na lateral direita. Esquema de 3 zagueiros, Vitor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e o Walter Claro jogando no lado esquerdo. Camilo,
Carvalheira ou Jean Carlos, a dúvida se o Camilo será titular ou então o Igor Meritão aparece entre os titulares da Chapecoense no jogo de hoje, e os dois atacantes, Ítalo e Marcinho. Maurício Garcês, ex-Avaí, que foi titular nos últimos 2 jogos da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série A, não pode atuar dentro do Campeonato Catarinense por conta que ele chegou à Chapecoense depois do fechamento da janela de transferências do Campeonato Estadual. Então esse o time da Chapecoense. Para falar sobre o Brusque, Kaká, o Brusque que eliminou o Concórdia, né? Aqui mesmo, na cidade de Brusque, uma partida que foi para as penalidades. Naquela trave ali, Matheus Nogueira, no seu jogo 150, conseguiu garantir a classificação do Brusque para a próxima fase. O time do Brusque, hoje, que tem, claro, Matheus Nogueira novamente no gol, goleiro experiente, capitão do time, de confiança, né, de todos que aqui moram. O Brusque que o Igor Magalhães vai colocar praticamente força máxima, né, contra a Chapecoense. Destaque também para o atacante Clinton, que vive um grande momento pelo time do Quadricolor do Vale. Vamos colocar o campinho aqui para quem nos acompanha. Matheus Nogueira, Léo Ataíde, Alisson, Milhorim, que faz um bom campeonato catarinense, e o Reimar. Bernardo, Biel e Gazão fazem o meio de campo. João Pedro, Luizão e Clinton, que eu destaquei, são os 3 atacantes do time do Brusque. Então, expectativa boa. Ali fora o pessoal já está fazendo aquele churrasquinho, está tomando aquela água com gás. Fila para comprar ingressos, bilhetes a partir de R$20. Enfim, uma tarde de grande futebol com transmissão da NDFM Chapecó a partir das 3 horas. Tá bom, Kaká? Sai do ar aqui do Clube da Bola, já liga na NDFM Chapecó que o Giovanni Martinello vai estar contando todos os detalhes aqui direto da Arena Simon. Legal, Ranja. Obrigado pelas informações. Direto da Arena Simon, às 4h30, a bola rola para Brusque Chapecoense, é o primeiro confronto da semifinal. Já, a gente vai ter também a Maria Macedo trazendo o clima da torcida e outras informações também deste jogo. O Rangel falou do Giovanni Martinello. De segunda a sexta, 1h20 da tarde, tem o ND Esporte com o Giovanni também atualizando as informações do nosso futebol. Além do jogo de hoje, da semifinal 1, nós temos a semifinal 2 que acontece no domingo. É Camboriú e Barra, às 5 da tarde, que acontece em Floripa, no estádio Orlando Scarpelli, tá aí, ó. E essa final é surpreendente, gente? Vou começar com o Cláudio. É uma surpresa a Cambura e o Barra estarem na semifinal? O Camboriú sim, o Barra não. Por quê? Aquilo que a gente fala do que esses clubes estão ensinando para os grandes. Para alguns grandes, e o recado é direto, né? O Barra, só o ano passado, ele não foi tão bem no Campeonato Catarinense, teve aquele jogo polêmico contra o Caravaggio, Braulio da Silva Machado ali, toda aquela situação de anular um gol pós-término do jogo e etc. Mas é um clube que vem consistente em gestão, em organização, pagamento em dia, em organização. O Camboriú estava num caminho, chegou à final do Campeonato Catarinense 2022, perdeu para o Brusque e se perdeu, né, no meio desse caminho. Caiu de divisão, chegou à Copa do Brasil por causa desse vice-campeonato, agora ressurge com a sua SAF, né, e com 80% da SAF vendida, e agora volta a ter uma organização. Foi um time itinerante, né, um time de Camboriú, que treina no sul do estado, em Imbituba, joga em Florianópolis, né, então bastante itinerante essa equipe, se preparou em Portugal. Tem aí um trabalho por trás, né, como o Barra, o Hoffenheim da Alemanha, no caso do Camboriú, o Portimonense. E o bom técnico, o Laércio Aquino, né, num trabalho muito bem feito nos 2 jogos contra o Avaí, um trabalho estratégico, segurou o jogo aqui na ressacada, conseguiu, né, colocando 5 jogadores no campo de ataque, fazer 1-0, depois recompôs com 2 volantes, né, conseguiu mesmo com as entradas ali do Daniel Penha, do próprio, e fazendo ali com o Jean Lucas, né, essa dobra no meio de campo e pesando mais jogadores no ataque, o Camboriú conseguiu segurar o resultado. Então, o Barra não é uma surpresa porque vem de um campeonato, aliás, vem de um trabalho de gestão interna contínua nos últimos anos, e o Camboriú começou, né, com bastante antecedência, se preparando, e acabou sendo uma surpresa nesse sentido. Agora, pelo que jogou no Campeonato Catarinense, pelos resultados que construiu, com méritos está chegando a essa semifinal. Jorge Júnior, o Barra é danado? Não tenho dúvida disso, né? Não só o Barra, né? Assim como as pessoas que vêm de Itajaí também, que cobrem o dia a dia do Barra lá, são muito danadas também, ô Kaká. E o Barra, nesse sentido, ele começou mal o Catarinense, né? A gente tinha expectativa pelo título da Série D do ano passado, que fosse começar até atropelando o estadual, mas não aconteceu. O time engrenou depois da segunda parte ali da competição e classificou, garantiu, tirou o Santa Catarina
vencendo lá em Rio do Sul, que não tinha acontecido ainda há mais de um ano já, que o Santa Catarina não perdia dentro de casa. O Camboriú é uma surpresa porque tirou uma das grifes do Campeonato Catarinense, que é o Avaí, eliminou o atual campeão jogando na ressacada e jogando melhor que o Avaí na ressacada, mesmo depois de ter jogado pior no jogo de ida. Mas é uma surpresa se a gente começar a pensar nas grifes que ficaram para trás. Porém, como bem o Cláudio frisou, a questão do trabalho, da organização, do foco e também a falta de peso. O Avaí tem peso, tem pressão, o Figueirense tem pressão, a Chapecoense tem pressão pra caramba, o Criciúma, pelo comentário do Renato, a gente vê que tem muita pressão, mas no Camboriú, nos jogos que a gente viu aqui, fui ver Avaí e Camboriú no Scarpelli, cara, não tem pressão, o time joga tranquilo, a torcida estava ali, um ou outro vaia, mas não tem pressão. O time do Barra, mesmo com a sua estrutura, não tem lá uma grande torcida assim que acompanhe, que vá cobrar os jogadores na entrada do treino, lá, fazer faixa, aquela coisa, não tem isso aí, não tem essa pressão. E é um time que tem organização, tem salário em dia, tem boa estrutura para trabalhar. Isso faz a diferença nesse momento do Campeonato Catarinense para esses dois clubes. A surpresa é os outros ficarem para trás. Quem a gente imaginava muita coisa, eles são uma realidade. Então, quando a gente começa a pensar a força, a quinta força, o Badá, que é um pouco mais antigo, assim, mais experiente, desculpa. Mais experiente. Sabe, o Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, Joinville eram as 5 forças do estado. Aí teve um momento que o Metropolitano ensaiou uma subidinha para ser sexta força. Aí caiu, veio o Brusque. E aí agora hoje o Figueirense e o Joinville estão um pouco mais embaixo. O Barra já está na mesma divisão do Figueirense, que é a Série C. E acima do Jack? O Jack já está lá atrás, já caiu, né, dessas forças aí. O Barra já está na mesma divisão do Figueirense, está na frente do Figueirense no Campeonato Catarinense. O Figueirense corre risco de rebaixamento e o Barra corre o risco de ser campeão. Então as forças vão mudando. E a gente tem que entender que a camisa, o peso, faz parte da história. Mas a realidade é a bola dentro do campo, é a bola dentro do gol. Um time está botando, os outros não estão. E quem está colocando está subindo. E o Barra é um grande exemplo. Eu acho, para mim, nessa semifinal é o favorito para avançar para a final. E aí vai depender de Chapecoense ou Brusque. Eu acho que a Chapecoense é a favorita na outra final para ver quem vai ser o campeão catarinense dessa temporada. E a gente está falando aqui um pouquinho dos bastidores, Badá. Tá reclamando de barriga cheia, né? Série A, semifinal, aí daqui a pouco Copa do Brasil, já entra na quinta fase, já recebendo 4 milhões. Pô, tá reclamando de jogo? Deixa o time jogar. E como bem falasse, viajar de ônibus não mata ninguém ainda. Não tira pé de ninguém. A gente tava comentando aqui, Badá, é só não subir, é só não ser competente. Pô, tem mais 19 times na Série A jogando quarto domingo também. A inveja nossa aqui, cara, tem que jogar, Badá. Não, claro, tem que jogar e vai jogar, né? A Chapecoense até tentou solicitar a transferência de sábado para domingo, não foi aceita a transferência, então não tem que entrar em campo e encarar de frente. Agora, eu concordo com o que foi dito pelo Jorge, pelo Cláudio aí. Cara, quem olha, acompanha o Campeonato Catarinense de fora e dá uma olhada assim, vamos ver o Catarinense aqui. Chapecoense e Brusque, beleza? Brusque já disputou Série B, o Kaká falou de 7 anos, 6 semifinais. Mas tu olha para o outro lado, Barra e Camboriú, mas cadê o Avaí? Cadê o Criciúma? Né? Eu acho que as duas grandes exceções é Avaí e Criciúma, que é 2 clubes de Série B. O Avaí foi campeão ano passado, o Criciúma a gente sabe que é um clube estruturado, então acho que essas aí são as decepções. Agora é bacana tu ver, mas me ajudem aí, o Barra, Kaká, tu que é da região ali, o Barra é de Balneário Camboriú, né? O Barra é de Balneário Camboriú e joga em Itajaí. Em Itajaí. Isso. Mas o Camboriú é de Camboriú. Camboriú, isso. Parece que está treinando em Imbituba e joga no Orlando Scarpelli. Então, e se preparou em Portugal. É o campeonato catarinense com 12 clubes, é isso aí. Mas não deixa de ser uma semifinal diferente. Barra e Camboriú, parabéns a eles. E um dos dois estará na decisão e um dos dois já estará na Copa do Brasil do ano que vem. Se o argumento qual é o time mais catarinense desse ano? É o Camboriú. O Camboriú tem 3 cidades envolvidas. Ele tem verdade. Camboriú, que é o nome do clube, ele levou toda a estrutura do futebol para Imbituba e ele joga em Florianópolis. Pô, olha a representatividade do Camboriú. Mas só para explicar, houve um desentendimento, não houve um acordo para a utilização do Robertão, então o Camboriú não tem onde jogar nem onde treinar em Camboriú, por conta de bastidores políticos. E aí, em virtude disso, levou toda a estrutura para Imbituba e
se acertou com o Figueirense para jogar no Scarpelli. O Barra é do bairro da Barra, de Balneário Camboriú, ele leva essa tradição há mais de 10 anos, mas o estádio foi construído em Itajaí, na beira da BR. Agora, Badá, sabe qual é o argumento? O Barra fica a caminho de Balneário, não é em Itajaí, é a caminho de Balneário, então essa é o argumento do Barra. E vamos dar uma olhadinha também, tive a oportunidade de cobrir um treino do Barra e a gente tem uma reportagem com o goleiro Everton, que é um dos destaques do Barra aí nos últimos anos, são 4 temporadas, a gente bateu um papo essa semana e o Everton tem um lance curioso esse ano, bora ver. Um bom time precisa de um bom goleiro. E o Everton trabalha muito para ser o herói debaixo das traves. Essa já é a 4ª temporada do Camisa 1 pelo Pescador. E o foco do ídolo é na semifinal do Campeonato Catarinense. A expectativa é muito boa, né? A gente vem se preparando desde segunda-feira. O grupo está muito focado, sabemos do jogo, que é a dificuldade jogar contra o Camboriú, né? Mas a gente está focado aí nessa semana para, se Deus quiser, ir em busca dessa classificação aí para a final. O goleiro Everton, além das boas defesas no Campeonato Catarinense, tem um lance curioso. Ele deu uma assistência para gol na goleada contra o Concórdia. Cara, ali a gente sempre nos treinamentos busca no meu tiro de meta, nessa bola longa ali nas costas do zagueiro. Fui feliz ali, o Simon também acreditou na jogada e acabou saindo o gol. A gente ficou bastante feliz ali por esse lance ali e minha assistência. Assistência para gol, hein? O Everton tem ido muito bem no Barra e agora tem uma assistência aí no Scout. Gente, o Pescador tem 5 anos de Série A de Campeonato Catarinense, chegou em 3 semifinais. Nunca foi a final, então tem esse tabu, mas realmente é um desempenho bem legal do Barra. Ele passou pelo Figueirense numa quartas de final, o outro confronto de quartas de final agora me fugiu. Foi contra a Chapecoense. Isso. E agora passando pelo Santa Catarina. Então é o desempenho do Barra aí no mata-mata. E ano passado não chegou por conta daquela polêmica de arbitragem no jogo da primeira fase contra o Caravaggio. Bom, gente, a gente já volta a falar de Brusque Chapecoense, a gente vai ter mais uma entrada ao vivo direto da Arena Simon, mas vamos dar uma faladinha sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o campeonato começou esse ano mais cedo, tá bem legal, já tem time em crise, já tem time mandando embora treinador, a gente já teve a 3ª rodada, vamos ver como é que foi? Bora ver. A rodada começou lá na terça-feira. O Flamengo venceu o Vitória por 2-1 e foi no aperto que os cariocas levaram os 3 pontos. Já na quarta-feira tivemos mais 5 jogos e foi a noite dos empates, 3, e dos gols, 19 ao total. Atlético Mineiro e Remo ficaram no 3-3 na Arena MRV, mesmo placar de Chapecoense e Curitiba na Arena Condá, e o jogo do Verdão com emoção. O gol do empate veio nos acréscimos. Mirassol e Cruzeiro empataram em 2-2, com o VAR sendo o centro da polêmica. Já o Bahia tá indo bem e venceu o Vasco com um golaço de Luciano Juba em São Januário. E no Morumbis, o São Paulo ganhou do Grêmio por 2-0 e até assumiu a liderança provisoriamente. Isso porque, na quinta-feira, o Palmeiras foi até o Beira-Rio e com show de Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andreas Pereira, venceu o Inter por 3-1. Quem se deu bem também foi o Corinthians, que fez 2-0 em cima do Bragantino na Neoquímica Arena. Já o Santos foi no tapetinho e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. E para fechar o clássico da rodada, Fluminense e Botafogo no Maracanã. A vitória foi do tricolor e com um golaço. A tabela por enquanto está assim: Palmeiras é o líder, São Paulo segundo, Fluminense em terceiro e Bahia em quarto, todos com 7 pontos. Atlético Paranaense e Bragantino com 6. Chape e Mirassol em 7º e 8º, respectivamente, com 5 pontos. Coritiba e Flamengo com 4. Botafogo, Corinthians, Grêmio e Vitória no grupo dos 3 pontos. Atlético Mineiro e Remo tem 2. E no Z4 estão Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. Que zona de rebaixamento essa? Todos com apenas um pontinho. Bom, se os campeonatos terminassem hoje, tanto o catarinense quanto o brasileiro, vocês imaginam como será essa Série B, hein? No brasileiro tem 4 gigantes. A nossa aqui tem Joinville e Figueirense. Mas, ô Badá, a Chape tem 5 pontinhos, tá dentro do que se imaginava nessas 3 primeiras rodadas. E o Campeonato Brasileiro, tem alguém que te decepcionou ou te surpreendeu? Qual é a tua análise dos primeiros 9 pontos que foram disputados aí?
Eu acho que a grande decepção é o Cruzeiro, né? Cruzeiro do técnico Tite aí, uma decepção apontado por muitos aí como candidato a título. E agora tá... Mas só que assim, é tudo muito cedo. Você falou bem antes ali, tem essa questão desse ano a Série A ter começado bem mais cedo do que normalmente acontece. Iniciava lá por março, os times estavam mais bem preparados, estavam mais prontos, utilizavam os campeonatos estaduais, né, para entrosar o time, para preparar o time para a Série A, e esse ano ninguém teve tempo, inclusive a própria Chapecoense, que foi o time que mais jogou. Nenhum outro time jogou 11 partidas até agora na Série A. E a Chapecoense sempre colocando aquilo que tem de melhor, sempre com o time titular. Então, encarou um Curitiba que é bom time, cara, é bem treinado pelo Seabra, né? Fernando Seabra. Esse cara é muito bom jogador, esse Breno Lopes. Aí você joga no meu time sempre. Fez 1-0, uma saída errada de bola. Daí a Chapecoense empatou com o Walter Clar, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo não foi tão bom assim. Foram poucas oportunidades. Uma saída errada da Chapecoense, Curitiba fez 1-0 e a Chapecoense empatou. Aí a Chapecoense no segundo tempo até começou melhor, em poucos minutos acabou criando 2 ou 3 oportunidades. Só que aí numa cobrança de escanteio a defesa afastou mal e o Breno Lopes novamente fez 2-1 e 1 minuto e meio depois o Pedro Rocha fez 3-1. Aí bateu o gelo na Arena Condá, mas o Eduardo Doma descontou aos 26 por aí e aí a Chapecoense criou coragem. Gilmar Dalpozo fez algumas alterações, colocou o time para frente, colocou o time para o ataque e aí o prêmio foi esse gol do menino Rubens aí que entrou muito bem, fazendo 3-3. Então foi um bom empate para a Chapecoense, porque até 14 minutos perdia por 3-1, teve poder de reação, o time teve muita garra, muita luta e também as mudanças do Gilmar Dalpozo. Isso aí aconteceu nos 3 jogos até aqui do Campeonato Brasileiro. Contra o Santos foi assim. O time começou mal, o Gilmar Dalpozo mexeu, o time melhorou, virou para 4-2, estava perdendo. Contra o Vasco também, estava perdendo por 1-0 e tomando sufoco. Ele fez algumas alterações, o Chapecoense empatou e contra o Curitiba também. Estava 3-1 para o Curitiba, aí ele fez 3 alterações no mesmo momento, colocou o time para frente e o time cresceu e chegou ao empate. Então, o começo é bom, o time está invicto, 5 pontos em 9 disputados, dentro da realidade. Não sei se vai ter força para continuar mantendo esse desempenho, porque o campeonato ele vai ficar mais difícil, com certeza, vai mexer muito essa tabela. Por isso que é importante pontuar agora. Aproveitar que os clubes estão com as atenções também divididas com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores da América e fazer o número maior de pontos possíveis, para depois, a hora que o campeonato ficar mais difícil, o Chapecoense ter uma gordurinha. Agora só volta a campo pelo Brasileiro dia 12 de março, contra o São Paulo lá, porque teria um jogo contra o Bahia aí dia 25, mas o Bahia está na Libertadores, então vai ter 30 dias de folga no Campeonato Brasileiro da Série A e vem no momento oportuno, porque realmente o Gilmar Dalpozo e a sua comissão técnica têm reclamado muito desse desgaste e do pouco tempo para treinar. Então, se questiona às vezes, né, que o Gilmar Dalpozo é um técnico defensivo, que prioriza muito a primeira marcação para depois atacar, às vezes pratica um futebol reativo, espera estar perdendo para reagir no jogo, mas quem viu Palmeiras e Inter no meio de semana vai ver que não é só Chapecoense que joga assim não, cara, porque vamos combinar, quem viu o jogo, o Inter foi melhor praticamente o jogo inteiro do que o Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0, o Inter empatou 1-1. Esse jogo aí, ó. Depois o Inter com uma intensidade, cara, com ataque, bola na trave e defesa do goleiro do Palmeiras e bola pra fora. Mas Palmeiras em 2 contra-ataques foi lá e matou o jogo e não teve vergonha de se defender. Não teve vergonha. O Abel Ferreira colocou. Teve momentos que estava jogando em 11 dentro da pequena área, da grande área, melhor dizendo. Então, sabe, não dá para querer exigir muito também da Chapecoense. Gilmar Dalpozo sabe. Enfrentar esses times grandes aí, todos os times de qualidade, enfrentar muito faceirinho, um time muito ofensivo, vai criar problema. Então tem que ter humildade para reconhecer isso e, por enquanto, o começo da Chapecoense é muito bom. Jorge, nós temos Vojvoda pressionado no Santos, Tite pressionado no Cruzeiro, Diniz pressionado no Vasco e o Sampaoli já foi demitido do Atlético Mineiro. É justa essa pressão nesses times? Eu acho que o Diniz não está nem pressionado. Ele pode fazer mais uns 50 jogos ali que ele não vai cair, porque tem uma
uma magia entre ele e o Pedrinho ali que não sai. Eu sou um torcedor simpatizante do Vasco, já estou querendo que ele vá embora há bastante tempo, mas eu acho que ele vai ficar mais tempo. Mas o Tite tem uma pressão, porque eu não sei te dizer, Cacá, se é uma questão da idade, o etarismo, digamos assim, pelo comportamento físico e anímico do Tite na beira do gramado, essa discussão que ele teve com o filho no jogo anterior, também o time do Cruzeiro não está jogando a bola, que jogava ano passado com o português, esqueci o Leonardo Jardim. Então, essa ausência do futebol que se esperava em comparação com o futebol do ano passado, com que o Tite já apresentou em outros momentos da carreira, como o Corinthians, no Grêmio lá atrás, no Internacional, na Seleção Brasileira, essa expectativa que se tem sobre o Tite, a gente pensa, eu acho que as pessoas pensam que o Tite vai chegar e o Cruzeiro vai jogar com uma Seleção Brasileira naquela eliminatória da Copa da Rússia. Ou o Corinthians de 2012. Fino da bola. O Corinthians era 1-0, né? Era um azerismo ali do Tite naquele período lá. Depois o Carille manteve um azerismo para ser campeão brasileiro também nesse sentido. Mas o pessoal acha que vai jogar aquele fino da bola da seleção na eliminatória para a Copa da Rússia, assim. Muita facilidade, época do Coutinho fazendo gol de falta, Neymar jogando muito. E o Cruzeiro não tem esse contexto ainda. Então eu acho que tem uma pressão exagerada e eu acho que até a parte do etarismo aí em cima do Tite. Já a questão do Vojvoda no Santos é a mesma coisa. O Santos bateu na trave de cair ano passado e não caiu. O Inter bateu na trave de quase cair e não caiu. E está se repetindo o roteiro. Mesma coisa, time jogando mal, perdendo jogos grandes. E o pessoal vai botar na mesma conta que até o Badá falou, porque está jogando muito, tem um Roralito, no caso do Inter, tem os estaduais juntos, mas está todo mundo na mesma pegada. Quem está na Série A não está tendo moleza, uma semana de treino para fazer recovery, descanso. Atibaia com intertemporada, não tem nada disso. Tá todo mundo jogando treino, em cima de jogo, e tá indo assim. E tem time que tá conseguindo performar assim. Eu acho até que, na minha avaliação, a Chapecoense tá conseguindo performar na Série A. Fez um jogo contra o Vasco, aquele jogo de sofrer. Sofrer, o Jean Carlos fez aquele gol de falta, 1-1, resultado excelente. É ponto. A Chapecoense tem que somar pontos. Tem que fazer 45 para não cair. Falta 40, já tem 5, né, Badá? Então a conta tá chegando, tá diminuindo. Pro Vasco, faltam 44. Pro Cruzeiro falta 44. Para Chapecoense falta 40. Pro São Paulo, será que falta 38 ou realmente o São Paulo entendeu que dá para brigar melhor do que apenas não cair? Porque o discurso do Crespo era que o São Paulo tinha que se preocupar com o rebaixamento. O São Paulo tem um cobertor curto de elenco. Isso é uma coisa que pode acabar pesando ali na frente. Faltam né? 38 pro São Paulo, então. Acho que cair o São Paulo não vai. Mas não dá para dizer também que vai cravar que não vai cair, mas porque pode acontecer um desastre no meio do caminho. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, que hoje está lá na frente, pode fazer um campeonato mais seguro. Meiuca, né? Meio tabela. Mas a gente pode falar 1000 teorias. É Palmeiras ou Flamengo. Não tem pra onde correr. Tá. É Palmeiras ou Flamengo. E o Mengão, Cláudio Caticarte? E o Flamengo? Ganhou na terceira rodada, mas tava uma crise. Parecia que o Flamengo tinha quase sido rebaixado no passado. Há um exagero, a cobrança é justa. O Felipe Luiz desaprendeu. Como é que você está vendo a situação do Flamengo em 2026? É um exagero, né? Porque o Flamengo ganhou quase tudo ano passado, né? Quase tudo, porque não ganhou a Copa do Brasil. E aí a régua fica lá em cima, né? E começa, primeiro, foi um dos últimos clubes a retornar para esse ano, né? Saiu de uma final do Mundial, e é importante lembrar, perdeu o PSG nos pênaltis. E aí retorna e teve um longo período de férias, e aí vem jogo em cima de jogo. Até você azeitar de novo aquele tempero, é óbvio que demora, né? Mas no futebol brasileiro é tudo assim, é tudo para ontem, né? E você estava falando, e aí o Flamengo ainda não se encaixou, a hora que encaixar também, e está muito cedo, são 3 jogos no Campeonato Brasileiro. E aí as pressões do treinador que você colocou aqui, a gente pode avaliar de forma diferente. Por exemplo, o Diniz não é só a pressão por agora, é desde o ano passado. E pelo histórico do Vasco também. Né? Exatamente. Já, por exemplo, a questão do Tite, tem a questão dele própria, como bem disse o Jorge Júnior, ele teve 2 ciclos de Copa do Mundo, ele estava muito tempo sem trabalhar em clube. Ele fez um péssimo trabalho no Flamengo, porque com o time que ele tinha foi muito ruim, né? A gente pode colocar assim. E no Cruzeiro também teve essa discussão patética no jogo contra o Mirassol, né? O pessoal dizendo, o Tite não orientou os jogadores, foi o filho dele, Matheus Bach e tal. Foram 45 segundos, menos de 1 minuto, né?
de uma imagem que tem uma comissão técnica. O Vinícius Bergantin foi treinador aqui do Avaí, está lá na comissão técnica do Cruzeiro, é natural, mas durante o jogo ele também esbravejou, também orientou, e aí o pessoal pegou só aquela situação, né? Mas a pressão dele é porque não é só os 3 jogos do Brasileiro, tem os jogos do Mineiro, o time não vem jogando, e com o Leonardo Jardim, esse time do Cruzeiro era muito competitivo, mas muito competitivo, e a gente não está vendo essa competitividade. Já o Vojvoda, a questão do Santos, né, é que ainda um elenco em formação, né, o Marcelo Matos está lá agora no Santos, está tentando trazer jogadores mais de peso para se juntar a Neymar e Gabigol, e ainda também não teve encaixe, é muito cedo ainda para a gente avaliar, o Badá frisou isso, né? Agora, o importante da Chapecoense, na minha opinião, é que a menor folha dessa Série A do Campeonato Brasileiro, e tem que trabalhar em cima de resultado mesmo. Infelizmente, não há tempo para você ficar avaliando o desempenho. Ah, mas empatou com o Vasco numa falta na Bacia das Almas, mas fez um ponto importantíssimo nesse início, como disse o Badá, em que as equipes aí dividem atenções com outras competições, estadual, daqui a pouco Libertadores, enfim. A Chapecoense fez um jogo consistente contra o Santos, né, porque conseguiu reagir, teve o gol do Meritão, teve forças com a Arena Condá pulsando ali para virar o jogo, né? E esse jogo contra o Curitiba, as duas defesas muito expostas, né? Se fosse um 4-4 ali, ninguém iria reclamar desse jogo, e a Chapecoense fez um jogo competitivo. Então, é isso, como o Jorge falou, o importante é a Chapecoense ir somando os pontos para tentar logo chegar mais à frente aos 45, porque é a equipe de menor orçamento. E o Gilmar Dalpozo está certo. Se eu não tenho como competir com qualidade dentro de campo, eu vou no resultadismo, e é assim que o Gilmar Dalpozo tem que trabalhar até o final, sem dúvida. Legal. Agora sim, todos os jogos da Chapecoense têm a transmissão ao vivo na NDFM Chapecó com a narração do Giovanni Martinello. A gente separou aqui a narração dele no 3º gol do Verdão, que foi um empate heróico. Vamos ver. Lançamento feito, Garcês no meio. Opa! Sobrou pro Rubens. É pra se consagrar, bateu! Flecha! 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 A bola sobrou pra ele, ele bateu da entrada da área, ela tocou na trave e foi pro fundo da rede. Rubens, para evitar a primeira derrota da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Rubens, 46. Cara, é muito legal essas imagens, né? A comemoração e tal, a Arena Condá lotada, um empate no finalzinho, um jogo bem difícil, né? Então o Chape vivendo esse grande momento, e parabéns à NDFM pela cobertura. Flecha! Gente, Brasileirão nessas 3 primeiras rodadas, hein? Quem é que decepcionou, quem é que tá devendo e quem é que tá surpreendendo? A produção fez uma arte aí, vamos ver se a gente concorda, se a gente vai cornetar a produção. Em alta, Bahia, Fluminense e Palmeiras. Concordam? É isso, né? Concordo. Não? E o Fluminense do Zubeldia, que nem começou treinando o time, né? Tá com mais consistência desses 3. Jogou no Maracanã, Fluminense na cabeça. O Bahia ganhou do Vasco em São Januário também. Belo mas enfim, Bahia City, né? Enfim, estão em alta. Surpreendendo, São Paulo, Atlético e Chape. Atlético e Chape que vieram da Série B, fazendo uma boa arrancada até aqui. Dentro do esperado, tem Red Bull, Mirassol, Curitiba, Corinthians, Grêmio, Remo e Vitória. E tá devendo Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. É por aí? Eu acho que o Flamengo, Botafogo teve aqueles 4-0, 5-0 no Cruzeiro, né, na primeira rodada. Diante de toda a crise que tá vivendo. Mas o Botafogo tá... Eu acho que tá dentro do esperado. Não, dá pra dizer que tá devendo. O Flamengo, mesma coisa. O Galo, o Vasco, Santos, Inter e o Cruzeiro também estão bem encaixados ali. O Mirassol, hoje em dia, já é um time que eu já espero muita coisa. Já é um time que eu espero que vá buscar o 6º lugar, 7º lugar. Mas segue invicto em casa. Exato. Ô Badá, você concorda? Mudaria alguma coisa aí nesse favoritômetro aí da produção? Não, em alta, ok. Bahia, Fluminense, é muito forte dentro de casa, né, cara? O Zubeldia tem 100% de aproveitamento jogando em casa.
Palmeiras jogando por resultado, é outro time que não joga bonito, mas alcança resultado. Surpreendente o São Paulo, né, com todos os problemas que teve. O Atlético Paranaense que joga num gramado que denigre a imagem dos gramados sintéticos. Por isso que os gramados sintéticos são tão questionados no Brasil. Porque, cara, não dá para jogar num gramado sintético, com todo respeito à Arena da Baixada, pelo amor de Deus. Mas ali é difícil de ganhar do Atlético. E a Chapecoense está surpreendendo também, 5 pontos em 3 jogos. Só na parte de baixo ali eu colocaria o Grêmio. O Grêmio tá devendo também, cara. Eu vi 3 jogos do Grêmio, meu Deus do céu. Fluminense nada, daí segundo tempo bom contra o Botafogo ganhou, num jogo maluco, e contra o São Paulo foi de chorar, de ruindade. Então, Grêmio e Inter estão devendo bastante, mas no mais ali tá tranquilo ali e tem times assim que tem possibilidade de crescimento. O maior deles é o Flamengo, né? É impossível que uma hora ou outra o Flamengo não vai jogar, porque até aqui não tá jogando nada. Nem no Carioca e nem no Campeonato Brasileiro. Tá devendo e devendo muito o time do técnico Felipe Luiz. E tem o Paquetá, né? Na expectativa de ele apresentar o futebol pelos valores que ele foi contratado e pelo que ele já entregou algum dia. Mas vamos voltar aqui para nossa realidade. Bora saber do Bruscão, hein? A Maria Macedo está com a gente, direto da Arena Simon, já tem movimentação de torcida. Oi, Maria, como é que tá o clima aí aos arredores da Arena Simon? Boa tarde. Oi, Cacá, boa tarde para você, para os amigos do Bola. A torcida já está aqui comparecendo em peso para recepcionar daqui a pouco os jogadores do Brusque que já estão a caminho aqui da Arena Simon. Em breve o ônibus já está chegando e os torcedores sabem da importância, né, desse primeiro confronto em casa. Então o clima realmente, né, está de apoio para os jogadores, tentando aí dar essa vantagem externa, digamos assim, para o quadricolor. Mas a gente tem que falar também de como é que vai ser o jogo dentro das 4 linhas, até porque tem um retorno importante que é o Clinton, o atacante do Brusque, que foi uma peça muito importante até mesmo no jogo contra a Chapecoense na primeira rodada do Catarinense, inclusive fez o gol, né, que conseguiu aí o empate com a Chapecoense, abriu o placar na Arena Condá e depois a Chape também conseguiu o empate. Então, uma peça importante que volta e deve ser titular para esse jogo de hoje, de daqui a pouco, inclusive aqui na Arena Simon. O desfalque fica para o Medeiros, que é uma peça também que entra no segundo tempo para dar um fôlego ainda maior para o Brusque, mas ele está lesionado, segue em recuperação. Mas como vocês estão vendo por aqui, a atmosfera ela já é muito grande, a coberta, na verdade, as cadeiras já estão esgotadas, com certeza é recorde de público para essa temporada aqui na Arena Simon. Só restam realmente ingressos na coberta e na descoberta, e mesmo com chance de chuva, viu? Já são mais de 2.000 ingressos vendidos, com certeza a expectativa está muito alta. E também tem outra informação importante, os torcedores eles estão no clima de revanche, até porque no campeonato passado, né, na temporada passada no Catarinense, a Chape que eliminou o Brusque nas quartas de final, então com certeza por parte dos torcedores também tem esse clima de revanche, uma atmosfera bem grande aqui em Brusque, né, para esse jogo na semifinal, primeiro jogo aí, e eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Maria. Direto da Arena Simon com informações pré-jogo aí. Às 4h30 da tarde a bola rola para Brusque e Chapecoense. Uma possibilidade de revanche aí do lado do Brusque. Ano passado eles se enfrentaram nas quartas de final e a Chape acabou levando a melhor. A gente já tem o WhatsApp então para acompanhar. Temos algumas participações da audiência. Primeiro, a pergunta. Você acha que o Figueirense pode ser rebaixado no quadrangular da morte? Deu uma diminuída, mas ainda sim, em grande maioria, 82,4%. Sabe filme 300 contra 1? Não, 300... Ontem, na passada do Samba Negro Querido, tava lá, alguns alvinegros que me encontraram, assim, ó, já jogaram a toalha, o pessoal, não, a gente vai cair, o pessoal tá cético em relação ao Figueirense. O pessoal tá anestesiado. Porque, quando é que o pessoal pergunta, Jorge, quando é que foi o jogo? 1-0. Pô, não vai dar, aí não vai dar. Então, tá traduzindo a realidade aí, essa enquete. A gente tem também mensagens, né? Vamos ver o que a galera tá acompanhando aqui. O Joel, vai cair e não vai subir tão fácil. A Série B é braba, hein? Tem Guarani de Palhoça, Metropolitano, Beck, Juventus. O Jackson, fala, Cacá, grande vitória do Marinheiro no Gigantão das Avenidas. De 2-1 para Chape. E hoje 2-1 para Chape. Forte abraço a todos. Valeu, Jackson. Feliz com o Marcílio e dando aquela secadinha no Brusque. José, Badá, aproveita esse ano, no próximo pode não ser tão maravilhoso assim.
Valeu, José Havaiano, Torcida hein? do Avaí adora o Badá. Giovani, boa tarde. Acho que o Figueirense vai cair, sem dúvida. Tá aí o torcedor participando aqui no nosso WhatsApp do Clube da Bola. Antes de a gente ir para o intervalo, ô Cláudio, a gente teve uma notícia triste, né? A perda de um torcedor bem conhecido aqui de Florianópolis, né? Verdade, Kaká, é uma perda muito significativa para o torcedor havaiano, para o Avaí Futebol Clube, né? O Antônio Fidelis, nosso querido vascaíno, tu vê o apelido dele, ele era torcedor também do Vasco, mas um torcedor antigo aqui do Avaí, que participou de várias torcidas organizadas, quando não se falava tanto ainda de torcida organizada, um cara espetacular. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo, todo mundo, a Maria Havaiana e o Antônio Fidelis ali, o vascaíno, né? Então fica as nossas homenagens, nossos sentimentos à família aí do vascaíno, né? Do Antônio Fidelis, figura emblemática, torcedor havaiano, todo torcedor do Avaí, né? Que principalmente aqueles mais antigos lembram bem daquela figura, um cara do bem, um cara tranquilo, né? E claro, muito fanático, né? Tinha, além do sangue vermelho, o sangue azul e branco. Um grande torcedor, todos nós perdemos, né, dentro do futebol catarinense e, claro, a comunidade havaiana perde muito mais. Fica os nossos sentimentos aí, a família e amigos aí do vascaíno. Ô, Cláudio, só para dizer, torcedor da época que o ingresso era de papel, não teve um torcedor do Avaí ou até do Figueirense que não deve ter comprado um ingresso de cambista com o vascaíno, porque ele estava em todos os jogos vendendo ingresso que ia comprar. E teve gente que também ganhava um rolinho, gostava de fazer uma confusãozinha ali, um preço mais alto, majorava o preço, mas era um torcedor fanático, um torcedor carismático assim do Avaí, um torcedor que tu identificava de longe, um torcedor do Avaí, o vascaíno. Nossa solidariedade aos amigos e à nação havaiana também, o registro aqui do Clube da Bola. Intervalo, na sequência mais Clube da Bola aqui na NDTV Record.